Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é um tema que eu particularmente gosto bastante, que é sobre a pré-reforma e a reforma protestante, especificamente sobre grandes homens de Deus que deixaram a sua marca registrada na história da igreja, certo? E para iniciar esse vídeo eu vou ler com vocês uma passagem que está em 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 16 ao 17, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, certo? E aí, gente, é interessante que no decorrer da história da igreja, sempre se levantaram pessoas querendo esconder a verdade da palavra de Deus e também querendo desviar os cristãos da escritura sagrada como ela realmente é. E realmente houve sim momentos de obscuridade, momentos em que o cristianismo foi realmente perseguido por pessoas que estavam no poder, por autoridades até mesmo eclesiásticas, certo? Mas Deus nunca fica sem voz na história e Deus sempre levanta homens e mulheres para pregar sua palavra em tempo oportuno. E para iniciar falando sobre os pré-reformadores, podemos citar aqui Pedro Valdo, certo? Pedro Valdo, ele era um homem francês de Lyon, certo? Ali mais ou menos no leste da França. E o Pedro Valdo, quando ele se converteu, ele era um homem muito rico e muito culto, então ele decidiu doar todos os seus bens, vendeu os seus bens na verdade. E aí ele passou a ter uma vida de peregrinação, e ele passou a defender vários ensinamentos cristãos, certo? E ele se insurgiu também contra a vida de indulgências, contra o pagamento de penitências, contra o purgatório, certo? Contra a veneração a imagens de escultura, a santos. E os seus seguidores eram os valdenses. E eles começaram a defender exatamente as ideias de Pedro Valdo. Mas, infelizmente, acabaram sendo duramente perseguidos pela Inquisição, pela igreja. E muitos foram mortos e outros fugiram para a Espanha, Itália, para o sul da França, certo? Mas eles começaram ali um movimento de pré-reforma, difundindo a palavra de Deus pura e simples, como eles falavam, o evangelho puro e simples, certo? E aí, nós podemos citar também um outro grande pré-reformador, chamado de John Wycliffe, do século XIV, na Inglaterra. Wycliffe, pessoal, era um homem muito inteligente, muito erudito, muito culto, certo? Ele era professor de teologia em Oxford, na Universidade de Oxford, havia se formado lá, estudado lá, e também era professor da mesma universidade. E acontece que ele passou a defender a supremacia, a suficiência do evangelho, da palavra de Deus, de forma pura, simples, defendendo que a salvação não era por obras, mas sim por meio da fé. E defendendo também que não era necessário pagar indulgências ou até mesmo crer no purgatório para ter a vida eterna, certo? E um grande feito do Wycliffe foi traduzir a Bíblia da Vulgata Latina, que era o latim vulgar, para o inglês, porque ele defendia que os seus compatriotas ingleses tivessem acesso à palavra de Deus no seu próprio idioma. Infelizmente, Wycliffe foi duramente perseguido pela Inquisição e ele acabou sendo excomungado da igreja e perdendo seu cargo de professor de teologia. E os seus seguidores eram os Lollardos. E quem seguiu John Wycliffe foi outro grande pré-reformador chamado João Hus, ou Jan Hus, ou John Hus, que era do reino da Boêmia, certo? Atualmente República Tcheca. E o Hus, ele era do século XV e ele era um homem extremamente culto, inteligente e até se tornou reitor da Universidade de Filosofia da Boêmia, certo? E ele defendia que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens e que não era preciso venerar santos ou mártires para ter acesso à palavra de Deus e ao próprio Deus, na verdade. E aí, pessoal, ele acabou sendo duramente perseguido pela Inquisição. Ele foi julgado e condenado à pena de morte pela Inquisição, considerado um arquiherege da Igreja Católica. E é interessante que quando ele foi morrer queimado no dia 6 de julho de 1415, ele começou a entoar um cântico chamado Jesus, Filho de Davi. Ele começou a cantar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E profeticamente ele proferiu algumas palavras que muitos dizem ter sido uma profecia para a reforma protestante.
Ele disse da seguinte forma: olha, hoje vocês estão matando um ganso, hoje vocês estão matando um homem, calando uma voz, mas lembrem-se de que daqui a 100 anos virá um homem, um cisne, que vocês não poderão matá-lo, não poderão detê-lo. E esse cisne era Martinho Lutero, certo? E 102 anos depois vem Martinho Lutero com a Reforma Protestante, certo? E é interessante, pessoal, que o Lutero, ele era um estudante de direito, certo? E quando ele tinha 22 anos, ele decidiu seguir a carreira monástica. Ele decidiu seguir a carreira de monge, certo? Ele era um monge da ordem agostiniana. Ele era um seguidor de Santo Agostinho, que foi também um grande pai da igreja, certo? Teve a sua contribuição relevante para a história da igreja. E aí, o Lutero, quando ele tinha 22 anos, ele teve um encontro com uma Bíblia, certo? Antiga, na biblioteca de seu convento. E ele começou a ler, começou a estudar essa palavra, certo? E essa Bíblia estava em latim. E acontece que ele começou a ler o Novo Testamento. E ele leu o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele se deparou com o seguinte versículo: o justo viverá pela fé, que está em Romanos 1,17. E aí Lutero começou a estudar a palavra de Deus. Ele começou a ver que havia muitas práticas equivocadas dentro da igreja, como a venda de indulgências, salvação por obras, purgatório. E aí o Lutero começou a escrever as suas 95 teses. E é interessante porque ele tinha 22 anos, né? Um jovem. E aí ele passou a defender a supremacia da palavra de Deus. E aí, um certo dia, em peregrinação a Roma, certo? Ele estava pagando uma penitência, subindo as escadarias de Roma, pedindo para que o seu avô fosse liberto do purgatório. E aí, uma voz bradou fortemente no seu coração a respeito de Romanos 1,17, que o justo viverá da fé. Ele se levantou extremamente envergonhado, amassou o papel e desceu as escadarias. Não pagou a penitência. E aí, pessoal, o Lutero defendeu as suas 95 teses e em dia 31 de outubro de 1517, ele afixou as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, que era uma espécie de muro acadêmico da época. Então, quem queria defender suas ideias, discutir ideias, ideologias, afixava ali as suas teorias, suas teses, certo? No castelo de Wittenberg. E assim ele fez. É interessante destacar, pessoal, que o Lutero, ele não queria romper com a igreja, ele queria apenas reformar a igreja, porque ele amava a igreja. E é interessante, pessoal, que o Lutero não tinha a intenção de romper com a igreja. Na verdade, ele queria apenas fazer a igreja voltar às suas práticas, às suas origens, certo? Mas ele acabou sendo excomungado da igreja, certo? E Deus o protegeu em todos os momentos, porque a vontade da igreja, do Papa, era matar Lutero. Mas Deus sempre usou pessoas, principalmente os príncipes da Alemanha, para proteger Lutero. E enquanto ele estava preso, né, em um castelo, abrigado pelos príncipes alemães, ele traduziu a Bíblia para o idioma alemão, certo? E contabilizou aí um grande feito para a reforma. É interessante, pessoal, que outros grandes reformadores também surgiram, como João Calvino, em Genebra, na Suíça, como Ulrico Zwinglio, certo? Em Zurique, na Suíça também. Também nós temos o John Knox, na Escócia, temos o Hans Tausen, que foi o pai da reforma na Dinamarca, e outros diversos homens de Deus que podemos citar aqui, certo? Mas que ficará para outro tempo, outro vídeo oportuno, se Deus quiser. É interessante, pessoal, que a reforma, ela tem 5 solas, certo? Que é o sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus e soli deo gloria, que é somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Cristo e somente a Deus seja a glória. Esses eram os pilares da reforma. E havia também um outro 6º pilar, que dizia assim: a igreja reformada se reformando sempre. Na realidade, não era que a igreja ia mudar para satisfazer as vontades das outras pessoas, certo? Mas a igreja sempre voltaria às escrituras sagradas, sempre que houvesse algo fora da curva, sempre que houvesse algo que estivesse destoando da palavra de Deus, da verdade das escrituras, certo? E é interessante, pessoal, que a reforma protestante foi um grande feito, principalmente para nós cristãos, protestantes evangélicos, certo? Porque nos trouxe à memória, nos trouxe
a relevância de realmente crer nessa palavra. E hoje, infelizmente, muitas pessoas não valorizam a palavra de Deus, muitas pessoas desprezam a palavra, muitas pessoas nem sequer querem viver um cristianismo sério, autêntico, relevante. E aqui no Ocidente, né, nós temos ainda uma certa liberdade de expressão. E é interessante que a reforma trouxe uma série de direitos, como o próprio direito à educação, como a liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de reunião, liberdade de pensamento. Tudo isso por causa da reforma, porque os reformadores eram homens expansionistas que pensavam realmente em expandir o reino de Deus, mas também em conquistar direitos, em garantir, em efetivar direitos para a população de seu país, certo? E aí eu quero indicar alguns livrinhos para vocês que eu particularmente amo. São alguns livros de história da igreja, certo? Que são relevantes citar para vocês que são bons leitores, tá bom? Primeiro, vou citar aqui, indicar Heróis da Fé. Eu já indiquei esse livro aqui em alguns vídeos anteriores, tá? Esse livro aqui, ele fala um pouco sobre os pré-reformadores, sobre os reformadores, sobre avivalistas, evangelistas e pregadores, certo? Aqui você vai ter a história de Savonarola, de Lutero, você vai ter a história de Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, D.L. Moody e tantos outros homens de Deus que fizeram parte da história da igreja, certo? Também vou indicar para vocês um livro do próprio Lutero, que é um clássico, é o Nascido Escravo, ou em outras traduções, Escravidão da Vontade. Aqui o Lutero escreve expressamente contra o Erasmo de Roterdã, que era um escritor humanista, certo? Que ele havia inicialmente começado com a reforma, mas desistiu por ter prestígio da igreja, do papa. Ele queria ser bem visto pelo papado, certo? Pela igreja católica, e acabou se desviando da reforma. E nesse livro, o Lutero defende expressamente a doutrina da eleição e da predestinação. E é bem interessante ler esse livro para compreender o pensamento do reformador Lutero, certo? Também temos aqui um outro livro que eu já indiquei em outro momento, que é o 8 Mulheres de Fé. Aqui você vai ter histórias sobre a Lady Jane Grey, que foi uma grande dama da reforma, certo? Ela foi rainha da Inglaterra por 10 dias e ela era uma mulher convicta da sua fé protestante. Ela foi perseguida pela sua própria prima, a rainha Maria I, ou Blood Mary, Maria Sanguinária, certo? E é bem interessante esse livro, porque tem história de teólogas, de poetisas, escritoras, de mulheres de oração, e é bem interessante porque ele é de história da igreja, tá bom? Também temos um livro aqui do João Amos Comenius, do professor Jean-Marc Berthaud, certo? Esse livro aqui fala sobre um pastor protestante que defendia o direito à educação, e ele era um pastor da Ordem dos Irmãos, que eram do João Hus, o pré-reformador da Boêmia, certo? E o Comênio também era do reino da Boêmia. E outro livro que eu vou indicar para vocês é Os Santos no Mundo, do professor Leland Ryken, do Wheaton College, certo? E eu amo esse livro, gente, porque ele fala sobre a história dos puritanos, certo? Que foi outro grande movimento que foi advindo da reforma, mas ele já é do século 16, 17, certo? E aqui você vai ter falando sobre o direito à educação, direito à liberdade de expressão, sobre a história da igreja também, e é bem legal. Você vai conhecer sobre os pais peregrinos, os pais fundadores, o Pacto de Mayflower, que foi uma espécie de pré-constituição que os pais peregrinos escreveram antes de chegar na Nova Inglaterra, em Massachusetts, em Plymouth, certo? Lá nos Estados Unidos. E aí, pessoal, é bem legal que vocês leiam esses livros, procurem, tá bom? Ler esses livros, conhecer, compartilhar, porque realmente é muito bom. Estudar a história da igreja é maravilhoso e super vale a pena, tá certo? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Espero realmente que tenham gostado desse vídeo. Que Deus os abençoe. Curta, comente, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí o seu comentário, tá bom? E me ajude aqui nesse canal Cristo em Evidência. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!